teremos a apresentação das teses selecionadas do concurso Prêmio Sacha Calmon. Convidamos, então, a compor a mesa os coordenadores do concurso, Dr. Alexandre Freitas Costa e Joselber Cordeiro da Mata. Representando a ABRADET Jovem, convidamos o Dr. Frederico Marcos e a doutora Bruna Furtado. Senhoras e senhores, com a palavra, o Dr. Joselber Cordeiro da Mata. Grande satisfação, muita honraria, que iniciaremos a apresentação oral das teses selecionadas. Antes de iniciar as ricas apresentações, faço necessário tecer alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, em nome da Associação Brasileira de Direito Tributário, agradece a todos os candidatos que confiaram no concurso de teses, apresentando a sua tese para um momento importante no desenvolvimento científico e jurídico do direito tributário. Então, o concurso de tese tem, a cada ano, tido um número expressivo de teses apresentadas e, para nós, uma dificuldade de correção, porque o nível das teses tem sido cada vez mais elevado. Então, todos os avaliadores comentam da dificuldade das correções no tocante ao alto nível que as teses têm sido apresentadas. Então, quando vamos fazer as apurações, são décimos de diferença das teses que são apresentadas. Primeiro, eu acho que é importante falar que o concurso de teses, ele, além de oportunizar a democratização do espaço para o debate, ele busca o desenvolvimento e o aprimoramento do direito tributário. Queria também agradecer todos os avaliadores que também assumiram esse compromisso de realizar as correções, e também queria ressaltar que as teses são corrigidas de forma atendendo a critérios objetivos e também são submetidas à dupla correção. Cada tese é corrigida por dois avaliadores, com o propósito de garantir uma correção mais justa. Este ano, em especial, o concurso de tese, as 3 teses selecionadas terão a oportunidade de submeter as suas teses para que seja publicada na revista jurídica da ABRADET, obviamente atendendo os critérios dispostos no edital da revista e também submetidas ao conselho editorial dessa revista. Os 3 ganhadores receberão brindes ofertados pelo Instituto Mineiro de Direito Tributário e Previdenciário, IMEDPREV, presidida pelo Dr. Alexandre Costa. O primeiro lugar terá isenção da inscrição do Congresso de 2018 e 2019, o segundo lugar terá isenção do Congresso de 2018 e o terceiro lugar terá 50% de desconto na inscrição do Congresso de 2018. Então, sem mais delongas, queria agradecer todos os presentes e também parabenizar os 3 selecionados. Como eu disse, a cada ano, as correções, pelo seu alto nível, têm sido, para nós, motivo de muito orgulho e de muito privilégio. Queria agradecer a todos os avaliadores que aqui estão presentes e agradecer o apoio incondicional nessas correções de tese. Bom dia a todos. Queria também agradecer a presença de vocês aqui, salientar a importância do prêmio Sacha Calmon. Hoje é um motivo de muito orgulho para mim participar da condenação do prêmio,
participar da avaliação dos trabalhos, que são sempre enriquecedores. A minha primeira participação, já se vão alguns anos, foi também apresentando tese, né? E o congresso, além das palestras, ele se faz realmente com as discussões em torno dos temas que são apresentados pelos concorrentes, né? Então, é com muita alegria também que a gente tem a colaboração da FATT Jovem na organização do concurso de teses, na avaliação das teses, porque são pessoas, são jovens que estão ingressando na carreira, que estão se interessaram pelo direito tributário e que gostariam também e gostam da parte acadêmica. Então, é um motivo de muito prazer, realmente, o número expressivo de teses que nós tivemos nesse ano. Tá? O professor José já ressaltou a qualidade das teses, os temas também extremamente relevantes, os temas todos apresentados, condizentes com a realidade, com a atualidade, né? Obviamente com o temático do Congresso. Então, foi um concurso que, na verdade, acho que a gente não pode falar que tem um vencedor. Eu acho que todos foram vencedores desse concurso e, principalmente, a ABRADT foi a vencedora desse concurso por trazer essas pessoas, trazer esses participantes com os temas, né? Então, eu também gostaria de agradecer e vou passar a palavra para o Frederico para poder falar em nome da ABRADT Jovem. Obrigado. Bom dia a todos. Bom, meu nome é Frederico Marques, diretor da ABRADT Jovem. Prazer, uma honra, uma satisfação falar em nome aqui desse ABRADT Jovem. A gente sempre brinca, não há uma diferença de fato entre a ABRADT Jovem e a ABRADT ou a ABRADT velha. Somos todos parceiros. E esse que é o 21º Congresso, já estamos em diversas edições desse concurso de tese, o prêmio Sacha Camon para a ABRADT Jovem. Então, para nós jovens é uma honra, de fato, estar aqui com um corpo seleto, né, de tributaristas, não só de Minas Gerais, mas do Brasil. Para quem está acompanhando o Congresso, a ABRADT Jovem, em parceria, obviamente, com a ABRADT, está capitaneando o concurso de teses, também o TexMulti, que teve a oportunidade de ficar ontem na parte da noite, e o Poster Program. Então, eu convido a todos vocês a conhecerem mais a ABRADT Jovem. Nós temos diversas iniciativas, grupos de estudos, publicação de artigos, tem um meio tributário também. É uma oportunidade muito boa, não só para os estudantes, recém-formados, conhecerem mais esse trabalho que vem sendo feito. Não só nesse 21º programa, mas as iniciativas que nós desenvolvemos ao longo do ano. Então, quem quiser pode entrar em contato com todos nós, pela página do ABRADT, pelo Instagram, também pelo nosso e-mail, jovem@abradtjovem.org.br. A gente tem uma satisfação de fato estar aqui. É o corpo da ABRADT Jovem composto por outros diretores também, como a Bruno Furtado e outros que estão presentes aqui no auditório. E é isso, sem maiores delongas, agradeço a oportunidade e vamos dar início então à apresentação das 3 teses finalistas do concurso de tese do prêmio Sacha Camon. Obrigado. Bom dia a todos, meu nome é Bruno, faço minhas palavras do Frederico. É uma grande satisfação para a ABRADT Jovem estar participando da organização do concurso de tese, assim como do TexMulti. Todos os trabalhos que nos foram enviados têm uma qualidade incrível, a gente fica surpreendida a cada ano. Então, para sem mais delongas, vamos iniciar as apresentações. Os 3 finalistas, cada um deles terá a oportunidade de apresentar a tese pelo período de 10 minutos. Nós vamos iniciar por ordem alfabética. Então, eu chamo aqui a Luísio, que vai apresentar para a gente a moralidade tributária internacional como superação da moralidade tributária tradicional. Bom dia, meu nome é Luiz Porcaro Rauch, vou marcar os 10 minutos aqui também para acompanhar. Agradeço a mesa pela essa oportunidade para ABRADT, não vou me delongar muito justamente por causa do pouco tempo. A minha tese, o título é A Moralidade Tributária Internacional como Superação da Moralidade Tributária Tradicional. O meu e-mail, também queria dizer isso, é aluizio, A-L-U-I-Z-I-O, Rauch, R-A-U-S-H, @gmail.com. Para quem quiser mandar crítica, sugestão, dialogar comigo sobre esse artigo, eu fico à disposição, vai ser um prazer, tá? Bom, o que eu chamo de moralidade tributária tradicional? É basicamente aquela manifesta pelo pensamento de Klaus Stifter, na obra que ela se tornou muito popular aqui no Brasil, que é sobre a obra
moralidade tributária do Estado do contribuinte. Basicamente, essa obra diz que estabelece uma relação, um binômio entre o Estado e o contribuinte no contexto de moralidade tributária. Basicamente, estabelecendo para o Estado o dever, como legislador, de criar leis que repartam a carga tributária de uma forma justa entre os cidadãos, tendo como parâmetro a capacidade contributiva. Basicamente, é essa a moralidade tributária do Estado sobre o aspecto do legislador. Sobre o aspecto da administração fiscal, é justamente aplicar essa legislação tributária criada sobre o aspecto do legislador de uma forma correta, de uma forma justa, e dialogar com o contribuinte nesse caso. O outro lado do binômio é justamente a moralidade tributária do contribuinte, a tradicional. Né? É justamente o dever de pagamento de tributos, independentemente de posicionamentos filosóficos, políticos, religiosos, que possam interferir em determinados pontos com o dever de pagamento de tributo. Eu entendo, com o devido respeito, que essa moralidade tributária, esse binômio, ele é incompleto, ele é insuficiente diante da complexidade atual do direito tributário internacional. Eu não estou dizendo que esse binômio ele é incorreto, no sentido de que ele ainda se aplica naturalmente, mas tendo em vista a complexidade internacional, o erro seria por incompletude. Né? Então, o meu artigo é basicamente uma proposta de reconhecimento de uma nova realidade, de uma nova moralidade tributária. Uma moralidade tributária que é internacional. Eu vou explicar por que eu estou propondo esse reconhecimento. Eu digo reconhecimento porque as estruturas, né, não foi eu que pensei. Elas existem, eu só estou propondo reconhecimento que elas existem como moralidade tributária. Bom, basicamente, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, nos últimos pelo menos 3 anos, tem liderado um projeto que chama, eles deram o nome de BEPS, que é Base Erosion and Profit Shifting, que é o termo em inglês para erosão da base tributária e deslocamento de lucros entre países. Esse projeto é um projeto que tem sido muito influente no mundo, porque tem promovido mudanças muito sérias nos sistemas tributários nacionais. E ao longo da minha exposição eu vou falar de que forma isso tem mudado. Basicamente, esse projeto do OCDE, no meu entender, cria uma nova moralidade tributária para os estados, que é uma moralidade que eu quis dizer, que essa nova moralidade tributária entre os estados, que é justamente o dever de cooperação entre estados. Não é mais uma relação entre estado e contribuinte, é uma relação entre estados, do ponto de vista tributário. Sob o ponto de vista legislativo, essa moralidade entre estados se manifesta justamente na obrigação dos estados em se harmonizar legislativamente, ou seja, harmonizar as suas legislações tributárias a padrões internacionais. Por quê? Porque durante esse projeto, esse estudo da OCDE sobre o BEPS, né, que é justamente uma espécie de evasão fiscal muito bem planejada, se descobriu que são os desarranjos entre os sistemas nacionais que justamente propicia que existam planejamentos que muitas vezes levam a tributação zero em determinados países. Eu não posso aqui falar, eu tenho até muita vontade de falar sobre várias estruturas, mas eu não terei tempo. Então, existe essa obrigação dos estados com o ponto de vista legislativo, de se harmonizar justamente para reduzir os desarranjos entre as leis nacionais e, assim, reduzir as possibilidades desses planejamentos tributários agressivos e abusivos. Já sob o ponto de vista da administração pública, ainda nessa moralidade entre estados, eu percebo que a obrigatória troca de informações, que dentro desse projeto BEPS existe o Standardized Country by Country Reporting, que é basicamente um sistema internacional de envio de informações fiscais que é utilizado ao mesmo tempo, simultaneamente e em tempo real, por qualquer país, em qualquer lugar do mundo, claro, os que estão atrelados, né, ao sistema.
E esse sistema não é simplesmente um banco de dados. Ele é um banco de dados que você tem a obrigação de coletar de determinada forma, utilizando determinados sistemas e colocando a informação de determinado modo que a administração federal correlata de um outro país, então aqui no Brasil, digamos, a administração tributária da Itália gostaria de receber informação de uma subsidiária de uma multinacional italiana que está aqui no Brasil, né? E justamente o Brasil forneceria essa informação que está nesse banco de dados. Só que a importância dessa troca de informações é justamente porque, tradicionalmente, a troca de informações era sempre por requisição. E não havia obrigatoriedade de entrega dessa informação em tempo hábil, no formato que permitia a utilização rápida. Então, com esse projeto BEPS, temos justamente essa necessidade o dever de cooperação entre administrações fiscais. Bom, do ponto de vista do contribuinte, dialogando realmente com a teoria do Klaus-Tibker, eu reconheço que existe agora a moralidade tributária internacional dos contribuintes sofisticados. O que nós chamamos de contribuintes sofisticados? São basicamente as multinacionais que têm a capacidade, por causa do seu poder econômico, de influenciar tanto a produção legislativa de países, especialmente países em desenvolvimento, como também a aplicação pela administração fiscal dessa legislação tributária. De fato, é concreto que diversos contribuintes sofisticados, principalmente quando eles se juntam, né, fazem um esforço comum, realmente conseguem modificar a legislação de um determinado país. Por causa disso, através do projeto BEPS, existe a necessidade dos contribuintes sofisticados em não se engajar em planejamentos tributários abusivos, né? E de que forma que é isso? Justamente consultando a administração fiscal antes de implementar determinadas estruturas que existe já uma percepção que possam levar à erosão da base fiscal de uma forma abusiva. E por fim, acho que isso diz respeito a todos nós aqui diretamente, a moralidade tributária internacional dos consultores tributários, porque a complexidade dos diversos sistemas nacionais não poderia ser explorada se não fosse através do trabalho dos profissionais de direito, certo? Então, existe para nós, eu entendo que existe um novo dever de estabelecermos padrões de comportamento profissional em âmbito tributário. Dizer o que pode ser feito e o que não pode ser feito a prioristicamente. Eu sei que isso é muito complicado, mas acho que depende de um esforço coletivo. Bom, acho que eu tenho mais 1 minuto. Eu dizer que essa nova moralidade existe não significa que o BEPS, o projeto BEPS da OCDE, de fato criou essa moralidade. Eu estou dizendo que foi justamente com esse projeto que houve essa nova moralidade tributária, essa moralidade tributária internacional, porque a cooperação entre os países para o projeto BEPS não tem precedentes na história do direito tributário no mundo. Normalmente, o direito tributário é sempre muito individual. Os países pode haver algum diálogo, mas a implementação da legislação nacional é sempre muito unilateral. Com o projeto BEPS, nós estamos vendo uma mudança, uma nova era realmente de cooperação tributária, legislativa inclusive. E por causa disso, eu entendo que há, de novo, realmente uma criação de uma nova moralidade tributária que supera, por complementação, a moralidade tributária tradicional, que é aquele binômio de Estado contribuinte. Basicamente é isso. Eu agradeço a atenção de vocês. Espero ter sido claro. Desculpe por qualquer falha de oratória. E tenha um bom dia. Muito obrigado. A Luiz veio de Nova York para fazer a apresentação aqui para a gente. É uma grande honra. Ficamos muito felizes. Dando sequência, chamo agora Maurício Coutinho de Almeida, que vai apresentar o tema Isenção Parcial de IRPJ, concedida pela transmissão de propaganda eleitoral gratuita. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer primeiramente a ABRADT pela eficiência do Congresso, na pessoa do Dr. Walter Lobato. Uma grande honra participar desse concurso de tese, justamente pela qualidade dos textos que foram apresentados. E o tema que eu coloco ao debate é a isenção parcial de imposto de renda das pessoas jurídicas concedida pela transmissão de propaganda eleitoral gratuita. Esse artigo, ou essa tese,
né, parte do pressuposto de que a justiça e a moralidade, de uma maneira geral, é um valor perseguido desde os tempos imemoriais. Mas tais valores são fluidos, né? Eles dependem de pré-compreensões dos intérpretes, tais como ideologias, religião, raça, etc. Na verdade, a justiça, como a beleza, está nos olhos de quem a vê. Então, a abordagem que eu proponho fazer no texto se insere em um projeto que verifica que a justiça deve ser analisada sob um ponto de vista negativo. Justiça, ou o justo, é o que não é injusto. Então, a compreensão da justiça fiscal passa necessariamente pela eliminação de benefícios fiscais injustificáveis. E nesse contexto, como o direito tributário, como todos sabemos, está inserido, né, numa ideia central de legalidade absoluta, a norma de incidência tributária deve corresponder a um critério de legitimidade ou de legitimação popular. Então, o texto adota uma postura de desconstrução de injustiças como sendo a primeira medida de moralidade a ser tomada. Constatou-se que há na lei orgânica dos partidos políticos do Brasil uma regra que nada tem a ver com a filiação partidária ou a organização dos partidos políticos. Trata-se de uma norma que concede isenção tributária. O artigo 52 da Lei de Organização dos Partidos Políticos, que é a Lei número 9.096, estabeleceu uma isenção ampla aos partidos políticos relativamente aos impostos, né, nas operações por eles realizadas. Por outro lado, o parágrafo único desse artigo 52 estabeleceu também uma isenção parcial para as empresas de comunicação, as empresas de rádio e televisão, que é sob a seguinte redação: as emissoras de rádio e televisão terão direito à compensação fiscal pela cedência do horário gratuito. Cerca de um mês após a publicação dessa lei, em 1995, o governo federal optou por vetar o caput do artigo 52, sob o argumento de que qualquer subsídio ou isenção relativa a impostos só pode ser concedido por meio de lei específica. É o texto, né, do artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal. No entanto, o parágrafo único desse dispositivo, que previa a chamada compensação fiscal, permaneceu em vigor e até hoje vigora, embora o caput tenha sido suprimido. Trata-se então de um dispositivo, vamos dizer assim, acéfalo, né? Então a situação que vai ser analisada é a seguinte: um parágrafo de um dispositivo que não está dotado mais do caput, inserido em uma norma que estrutura a organização dos partidos políticos, concede uma isenção fiscal parcial de imposto de renda para as emissões ou para as emissoras de rádio e televisão em razão da veiculação da propaganda eleitoral gratuita. Então eu proponho investigar se essa compensação fiscal, verdadeira renúncia, né, que beneficia as emissoras de rádio e televisão, ela pode ou não, né, ser estabelecida mediante uma lei orgânica dos partidos políticos. Então eu passo uma análise sobre a propaganda eleitoral dentro do contexto do Estado de Direito, né? E eu gostaria de chamar a atenção aos senhores e senhoras que, como se sabe, né, os partidos políticos são dotados de imunidade tributária pela própria Constituição. Dessa maneira, qualquer isenção em lei ordinária seria inócua, né? Mas isso não ocorre com relação à isenção fiscal concedida às empresas de rádio e televisão. Essas pessoas jurídicas, né, têm um papel central nos resultados dos pleitos eleitorais, na medida que elas veiculam comentários e notícias, muitas vezes tendenciosas a determinado, né, agrupamento político. Mas a democracia atual, que é centrada na cláusula One Man, One Vote, não pode se manter refém de um determinado segmento social ou dotado de certo poder econômico. Nós sabemos que os pleitos eleitorais exigem grandes somas de dinheiro, né, que há uma discussão de como se elevar as chances de se escolher o melhor cidadão. Essa temática, né, veio à baile principalmente após o julgamento do STF da ADI 4650, como nós sabemos, que foi
proposta pela OAB e o Conselho Federal contra o financiamento privado das campanhas eleitorais. O objetivo da OAB era afastar a dominação do capital sobre o pleito eleitoral, né? E naquela ocasião a OAB ressaltou que o horário eleitoral gratuito foi considerado, deve ser considerado, como uma forma de subsídio indireto aos partidos, né? O resultado desse julgamento é de todos conhecido. As doações de empresas às campanhas eleitorais foram proibidas, mantendo-se apenas as doações de pessoas naturais. Mas ainda há muito que melhorar nesse nosso cenário político. Então, no artigo, eu defendo que coube ao cientista político John Rawls, norte-americano, a melhor compreensão de que o financiamento público, tanto o financiamento público quanto os gastos com eleições, são fundamentais para a distribuição de liberdades políticas de forma equitativa, né? A excessiva influência do poder econômico no resultado das eleições deve ser evitada. São esses agentes, os agentes eleitos, que depois assegurarão ou não, né, as liberdades individuais que todos nós almejamos. John Rawls é conhecido, né, através do seu célebre livro A Theory of Justice, em que ele estabelece basicamente uma absoluta igualdade na distribuição de deveres e direitos, né? Eu gostaria de ter um pouco mais de tempo para me aprofundar na teoria de John Rawls, mas a teoria da justiça de Rawls é extremamente influente e seu postulado central está focado no ponto de que a justiça exige que cada pessoa seja representada de maneira equitativa. Então, a legitimidade de um sistema reside justamente na representação isonômica dos cidadãos, né? Esse é o chamado princípio da participação. É o princípio que se destaca. Os votos devem possuir o mesmo significado, um eleitor, um voto, e o mesmo valor. É necessário que haja medidas protetivas da participação popular. Nesse contexto, os recursos privados desequilibram o fórum político. A sociedade moderna confere pouca importância ao valor equitativo da liberdade política. Então, eu proponho que um bom começo seria vedar-se o financiamento indireto das empresas de comunicação pela transmissão de propaganda eleitoral gratuita. Essa propaganda eleitoral gratuita, ela é, na verdade, um dever, né, imposto pela própria Constituição, e a justificativa jurídica para essa gratuidade se reside no fato de que os serviços de telecomunicações são, na verdade, serviços públicos de competência exclusiva da União. Então, deve ser vedado que as emissoras de rádio e TV elas possam oferir qualquer tipo de vantagem econômica mediante a veiculação de propaganda partidária em tempos de eleições. Mas isso não é o que acontece na vida prática. As TVs e rádios podem efetuar a compensação fiscal pela cedência do horário gratuito destinado à divulgação na apuração do imposto de renda. O imposto na verdade, uma dedução da base de cálculo. A legislação fala em compensação fiscal, uma redução da base de cálculo do RPJ, por meio de um emaranhado de normas que se apresenta de uma maneira praticamente intransponível. E segundo os dados que eu colhi na Câmara dos Deputados, no ano de 2010, a Receita Federal estimou em mais de 850 milhões de reais a soma do dinheiro que deixou de ir para os cofres públicos em razão do horário eleitoral. Então, deve prevalecer a posição segundo a qual somente é admissível a compensação de crédito de uma mesma natureza, né? A concessão ou a divulgação de propaganda eleitoral não pode gerar um direito de crédito a ser compensado a título de imposto de renda, porque não se pode ceder o que não se tem. Então, há uma divergência na jurisprudência. E, para concluir, eu apenas ressalto que o egrégio Tribunal Regional da Terceira Região decidiu, em síntese, né, e a posição que eu defendo, que a dispensa parcial de
e RTJ não poderia ter sido estabelecido por meio de lei cujo objeto é tratar de preceitos genéricos sobre partidos políticos. E também que a lei de responsabilidade fiscal, no artigo 14, não foi observada nesse contexto. Não há como se autorizar uma compensação tributária através da dedução de um eventual prejuízo comercial com o imposto de renda. Então, para concluir, e agradecendo a oportunidade, eu defendo que as empresas de telecomunicação não podem se beneficiar da transmissão gratuita de programas eleitorais, eis que a própria Constituição delimita o tema e estabelece qualquer tipo, vedação de qualquer tipo de cobrança. Somente benefícios fiscais justificados podem ser concedidos em um âmbito de moralidade. Justiça, então, nesse caso, é abolir-se tais benefícios que não se apresentam justificados do ponto de vista constitucional e internacional. Obrigado pela atenção e até mais. Também agradeço e parabenizo o Maurício pela brilhante apresentação. E, por fim, chamo o terceiro finalista, Henrique Monteiro de Andrade, cujo tema é a concepção do princípio de moralidade tributária por meio da igualdade. Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa pela oportunidade. E, sem mais delongas, também vou passar a minha apresentação. Apresentação essa que eu considero de responsabilidade dupla, porque a Luiz, com todas as vênias, eu defendo a moralidade tradicional, porque acredito que ela ainda não foi devidamente aplicada no sistema tributário nacional, de sorte que merece ser revista, obviamente. Proponho, de certa forma, uma superação dessa moralidade tradicional com base na teoria do Dworkin, mas segundo a qual a igualdade é o critério de interpretação dessa moralidade. Pois bem, não é mistério para ninguém que a moralidade possui alta carga de subjetividade. O que é moral para um não necessariamente é moral para outro. Ainda mais no país que vivemos hoje, a moralidade é sempre levantada como bastião, mas não necessariamente é cumprida, justamente em virtude dessa alta carga de subjetividade. Nesse sentido, eu busquei identificar um comportamento moral objetivo, um núcleo objetivo do princípio da moralidade tributária, como que ela vai se apresentar no direito tributário. Pois bem, eu lanço mão da obra de Dworkin, Justiça para Ouriço, segundo a qual busca-se a identificação de uma unidade do valor por meio da independência metafísica do valor, que nada mais é do que a verificação dentro de um próprio sistema de valores que envolvem justiça, direito, ética, moral, da interpretação desses conceitos. Todo e qualquer conceito encontra amparo interpretativo dentro desse sistema e não fora, metafisicamente falando. Eu não busco uma justificação justnaturalista para o princípio da moralidade. Não, a moralidade é encontrada dentro da interpretação desse próprio sistema. A verdade de cada juízo de valor ali verificado, ela é encontrada no próprio sistema de valores, por meio da interpretação própria desses valores. Isso se faz da seguinte maneira, por meio de dois princípios segundo Dworkin. O primeiro princípio é o do autorrespeito, é o dever de levar a própria vida a sério. Todo e qualquer um possui esse dever, o dever de viver bem. E o segundo princípio é a responsabilidade, traduzido em moralidade política, que é identificar o que é viver bem e não permitir que isso seja delegado a outro. É a responsabilidade de você mesmo zelar pelo viver bem cotidiano. E esses dois princípios encontram fundamento de validade no que o Dworkin chama de princípio da humanidade de Kant. É aquilo que a gente vê na faculdade desde sempre, traduzido no imperativo categórico. É tratar o ser humano como um fim em si mesmo. A partir dessa perspectiva é que se alcançará a interpretação de todo e qualquer valor dentro do sistema, direito, moral, ética, justiça. Você tratando o ser humano como fim em si mesmo, você vai alcançar o objetivo e o núcleo central desses valores. A moralidade vai se apresentar nesse sistema enquanto conceito objetivo da interpretação da pessoa humana. E é nesse sentido que ela se diferencia da ética, porque a moralidade
é aquilo, a afirmação que você faz, como as pessoas devem tratar os outros, enquanto a ética diz respeito a você mesmo. A ética trata da própria consciência, daquele dever de deitar com a cabeça no travesseiro tranquilo. Já a moralidade não. A moralidade você se importa com o outro. Passando ao direito brasileiro, eu vou voltar nessa ideia de Dworkin. Passando ao direito brasileiro, a moralidade está consagrada no artigo 37 da Constituição, naquele clássico acrônimo LIMP. O professor Onofre Batista, ele diz que a moralidade é fruto da ordem humana e a baliza de comportamento do administrador público. Nesse sentido, ao se fundar o Estado, todo cidadão tem como premissa e expectativa que a moralidade vai estar dentro do seu ordenamento jurídico, pois o Estado existe para o ser humano e não o ser humano que existe para o Estado. Essa é uma afirmação clássica do juiz Cansado Trindade da Corte de Haia, justamente nesse sentido, que o Estado não pode se avocar nas suas competências para prejudicar o seu cidadão. É justamente o contrário. O Estado existe para servir o cidadão e cristalizar as noções dos valores que estão imbuídos naquela determinada sociedade. Nesse sentido, a cristalização do princípio da moralidade ela vai funcionar como uma guisa de interpretação das demais regras. A moralidade é um parâmetro de controle de todas as regras e também dos princípios. É aquela ideia atrás do Dworkin que o próprio ordenamento vai ser interpretado com base nele mesmo e não buscando fundamento em critérios metafísicos e justnaturalistas. Passando especificamente para a moralidade tributária, a professora Isabel Desi realizou uma análise muito percussiente da obra de Tip, conforme salientado pelo Luiz. Mas eu acredito que ela vá mais a fundo. Ela não resume a moralidade enquanto obrigação dualista entre Estado e contribuinte. Ela evidencia a moralidade enquanto um valor a ser perseguido por toda a sociedade. E nesse sentido, no direito internacional, eu posso buscar inclusive a sociedade internacional. Por isso que eu acredito que esse parâmetro ainda não foi superado. A partir da ideia de Tip, a moralidade é compreendida como igualdade. E ele verifica todo o comportamento da administração pública e do Estado e do contribuinte com violações à igualdade que se transvestem de violações ao próprio princípio da moralidade. Inicialmente, o Poder Legislativo, como salienta a professora Isabel, ele decide ser justo para passar a ser favorável. Isso é uma clara violação também ao princípio da democracia. Por quê? Porque a partir do momento que os legisladores assumem as suas cadeiras, eles deixam de verificar o que querem aqueles cidadãos que os elegeram e passam a analisar uma análise favorável econômica. Toda e qualquer decisão tomada na Câmara, segundo a professora Isabel, ela é tomada de acordo com conceitos econômicos. Isso é uma clara violação ao princípio da igualdade também, pois aqueles contribuintes que têm mais dinheiro, mais posse, eles podem realizar uma análise dessa legislação de forma mais percussiente e acabar realizando um planejamento tributário em detrimento daqueles que não podem. No segundo sentido, o Executivo passa a adotar o critério da relevância fiscal, que é mais ou menos o que acontece no poder anterior, mas ao contrário, a violação é inversa. Por quê? Porque opta-se por fiscalizar e tributar de forma mais firme, mais intensa, aqueles contribuintes que detêm maior capacidade financeira. Ora, onde tem mais dinheiro tem mais renda, tem mais lucro, obviamente o tributo vai ser maior. Outra violação da igualdade. E por fim, o judiciário, na clássica tripartição de poder, possui o lugar de guardião da moralidade interpretada pela igualdade. Contudo, ele atribui ampla margem de interpretação do princípio da igualdade e os contribuintes ficam a Deus dará sem saber exatamente como vão interpretar as leis. Essa igualdade é muito expandida. Há, então, uma violação do dever de solidariedade, que a professora Isabel Desi traduz perfeitamente na proteção à confiança. A proteção de confiança é plenamente violada nesse sentido. E, por fim, os contribuintes que buscam conceitos morais que lhes favoreçam, conforme eu falei no início da apresentação. O que é moral para um deixa de ser moral para outro, e nessa ânsia de tratar sonegação como legítima defesa, o Estado é prejudicado e, por consequente, a solidariedade é prejudicada, pois
cerra-se os olhos para o próximo. O dever de solidariedade, ele é violado e, consequentemente, o dever de igualdade. Pois bem, o Tipke realmente faz uma análise da capacidade contributiva. Para ele, a interpretação da igualdade é realizada por meio da capacidade contributiva. A verdade, aí eu já entro no conceito de Dworkin, a verdade do juízo ético da moralidade, ela é obtida por meio da interpretação da verdade do corolário da justiça distributiva identificado na igualdade. Nesse sentido, a ideia de moralidade é interpretada dentro da ótica principiológica existente em diversos comandos éticos, presentes em valores como igualdade e justiça. A ideia do Tipke, eu não acredito que seja a dualidade entre Estado e contribuinte, mas sim a observância da justiça enquanto solidariedade. Nesse sentido, meu tempo já está esgotado, eu vou encerrar da seguinte forma. Em síntese conclusiva, a reconstrução da relação tributária entre Estado e contribuinte, ela perpassa o agir moral, mas o agir moral dentro da seara tributária, traduzido na persecução da justiça comutativa. Essa justiça dentro do sistema inaugurado por Dworkin, em que os valores se interagem e se interpretam perante eles, vai ser obtida por meio da igualdade. Somente o agir por meio da igualdade, tanto do Estado quanto do contribuinte, pensando no próximo, é que vai possibilitar a real consecução do princípio da moralidade. E com isso, realização da justiça comutativa, que nas palavras da professora Isabel, mais uma vez, que eu rendo novamente a minha homenagem, é meta final e razão de ser do direito, a qual o seu turno só pode ser interpretada por igualdade. Então eu deixo a final reflexão do Dworkin, que ele rechaça um pouco a minha desesperança no que tange o comportamento imoral. A justiça que imaginamos começa naquilo que parece ser uma proposição indisputável. O governo tem de tratar aqueles que estão sob o seu domínio com preocupação e respeito iguais. Esta justiça não ameaça, mas expande a nossa liberdade. Muito obrigado. São as teses da WT, essas teses passam por uma avaliação às cegas de 2 avaliadores. A gente pega as médias das notas, seleciona as 3 melhores teses que são apresentadas aqui no Congresso. Os prêmios para essas 3 melhores teses serão, em primeiro lugar, um acesso anual à revista da WT, cuja sigla eu não vou se pronunciar, RAFST. É a revista da WT. Um acesso anual à revista da WT, uma revista impressa da WT, um livro extra fiscalidade, conceito de interpretação, limites e alcance, e nós já falamos uma revista anual, e, mais importante, gratuidade na inscrição do Congresso da WT nos anos de 2018, 2019 e 2020. Eu estou igual que eles precisam fazer promessa futura, né? Segundo lugar, uma revista da WT e o livro extra fiscalidade, além. Não, só isso. Terceiro lugar, um livro extra fiscalidade. Não, o segundo lugar ganha. Eu sou presidente, pode falar. O segundo lugar ganha isenção da inscrição de 2018 e 2019, e o terceiro lugar ganha isenção da inscrição de 2018. Entendi. Então nós vamos anunciar agora o ganhador, o terceiro lugar. Além de tudo, tem um troféu maravilhoso e medalhas para esse selecionado. Um troféu que eu não ter ganhado quando eu era mais novo. Fica a dica aí para a entrevista. Terceiro lugar, com a tese, a concepção do princípio da moralidade tributária por meio da igualdade, o grande futuro tributarista Henrique Raton Monteiro de Andrade. O segundo lugar no concurso de teses, com o tema a moralidade tributária internacional com superação da moralidade tributária tradicional, Aloysio Porcaro Rausch. Finalmente, o ganhador do prêmio Sacha Calmon, isenção parcial do imposto de renda de pessoa jurídica concedida pela transmissão de propaganda eleitoral gratuita para o participante Maurício Coutinho de Almeida. Meus parabéns.
Queria agradecer muito a ajuda dos professores José Alder, Júnior Sampaio e Alexandre Costa, que coordenaram esse concurso de teses, além dos avaliadores que fazem isso de forma absolutamente gratuita para o brasileiro.